Alencar de Souza Gonçalves Júnior, mais conhecido como Juninho Alencar, era um atacante rápido, dono de jogadas rápidas incríveis, que na maioria das vezes levava perigo para as defesas adversárias ou resultava em gols. Ele, que começou a jogar futebol no Fabrício Esporte Clube em Uberaba, rapidamente chamou atenção e foi contratado pela Ponte Preta de Campinas. Fiquei por volta de 2 anos, disputei Campeonato Paulista, na época tinha um campeonato chamado Copa Estado de São Paulo, então a gente viajava o Brasil todo jogando pela Ponte Preta na categoria de base. Então jogava contra o São Paulo, contra o Palmeiras, joguei várias vezes também, nosso time pro treinador da seleção brasileira tá vendo para convocar, então a Ponte Preta era um celeiro de jogadores para categoria de base da seleção. Mas ele interrompeu o sonho de ser jogador de futebol por um tempo. A pressão é muito grande, né? E a pressão interna também sua é muito grande. E naquela época não se tinha a estrutura que tem hoje. Porque hoje você pega um clube de futebol, principalmente de base, tem um psicólogo, tem todo um acompanhamento desse garoto. Eu acho que faltou para mim nessa época esse acompanhamento, porque a cabeça de uma criança é difícil você entender com muita pressão. Então eu acho que se tivesse um acompanhamento psicológico naquela época, talvez eu não teria voltado. Foi na época como te falei, da lei do passe. Então eu fiquei preso lá por 3 anos. Mas é a questão de menino mesmo, da cabeça de menino, de não estar preparado para tudo aquilo ali. Então eu acabei que optei por voltar para Uberaba. O meu amigo, né, eu chamo de meu amigo, que é meu padrinho de casamento também, o Luiz Alberto, me chamou, né, falou assim: Juninho, vamos jogar profissional no Uberaba? Eu preciso de você lá. Eu falei assim: Luiz, vamos. Mas sabe aquela coisa desconfiada? Mas quando eu pisei no Boulanger Pulse, né, aquela chaminha do futebol, aquela coisa de criança, voltou em mim de novo. E eu falei assim: agora não tem como mais, agora eu vou para frente. Nós disputamos o Campeonato Mineiro, disputamos o Campeonato Brasileiro também da época. E como eu te falei, meninos de qualidade, o próprio Daniel Fagnelli, Gustavo Pial, Marcelo Moreira, que depois foi jogar no Flamengo. E fiquei aqui por um bom tempo. E, como falei, despertando o interesse de outros clubes. Só que nessa época eu ainda fazia a faculdade, né? Também que era uma coisa que eu não abria mão, né, no momento. E que o Luiz Alberto ele entendeu. E com isso eu fui conciliando o futebol com a minha educação, com a minha formação dentro da parte de ensino superior e do curso de fisioterapia. Depois da passagem feliz pelo Colorado, Alencar buscou novos rumos e se tornou jogador do Vasco da Gama e, em seguida, da Portuguesa de Desportos. Eu apresentei no Vasco logo de manhã, então saí da formatura, já peguei o avião, fui direto para o Rio de Janeiro, apresentei no Vasco. No Vasco, nessa época, tinha vários jogadores de nome, né? O Fábio goleiro, o Elton goleiro, tinha aí o Ramon, que é treinador da seleção. Mas como lá, naquela época, estava um pouco conturbado, bagunçado, né? Então, fui para outros clubes, saí de lá e fui emprestado para outros clubes. Eu tive uma passagem pelo Bangu, né? Uma passagem até por questões também empresariais. E dali eu fui emprestado para outros clubes. Então, no meu caminho veio o Uberlândia, né? Eu até falo que foi uma das melhores fases que eu tive, né, no futebol também, porque no Uberaba também eu fui muito bem. E no Uberlândia eu pude mostrar meu futebol também, fazendo vários gols, com um time também bem coeso. E foi uma época que o Uberaba também estava muito forte, então nós fizemos vários clássicos no Uberabão. Após o jogo no Parque do Sabiá, né, do segundo jogo contra o Uberaba, a gente tinha empatado 2-2, erramos um pênalti no finalzinho, que foi até em cima de mim. E eu fui almoçar no restaurante, no shopping, Uberlândia, e naquela época a torcida do Uberaba viajava em peso, né? E a gente foi almoçar nesse restaurante, chegamos lá, tinham vários torcedores do Uberaba, mas muitos, né? Quase que o restaurante inteiro. Então eu cheguei,
foi aquele choque, né? Eu falei assim, às vezes vão falar alguma coisa, me tratar mal, pelo contrário. Todo mundo levantou da mesa, começou a bater palma pelo jogo que eu tinha feito, mesmo eu jogando pro Berlândia. Então, esse momento foi um momento marcante para mim, de surpresa também, porque eu não esperava, né? Todo mundo levantar num restaurante e começar a bater palma para um jogador que joga no adversário. Ele encerrou a carreira jogando pela extinta equipe da Unitride Uberlândia. Eu encontro as pessoas hoje na rua e todo mundo fala assim, Juninho, inclusive aqui na clínica também que eu trabalho, olha, você parou muito cedo. Eu falo que eu parei no meu melhor momento, tecnicamente, de futebol, de parte física, mas eu também achei que já era o momento de encerrar, né, com nenhuma frustração, lógico, uma carreira bonita para mim, né, tem que ser importante para mim, minha vida. Então foi importante, esses clubes que eu passei, esses locais onde eu pude jogar, os estádios onde eu tive o prazer de jogar. Depois de despedir-se dos gramados no ano de 2006, Juninho Alencar decidiu tirar do papel um grande sonho e torná-lo realidade. Ele montou uma clínica de fisioterapia e exerce a função até hoje ao lado de um grande amigo. Nós fazemos parte do departamento fisioterápico e médico do Beraba Esporte, junto com o Dr. Constantino e com o Dr. José Martins. Então, lá se vão aí uns 15, 20 anos fazendo esse trabalho. E na parte clínica, né, no decorrer desse tempo, acho que já perdi a conta de quantas pessoas, quantos pacientes nós já atendemos. Nesse período também, nós abrimos outra clínica, né, que é até essa que eu trabalho, aqui na Clínica de Fraturas, uma estrutura na parte de fisioterapia aqui dentro de uma clínica médica. Então a gente foi crescendo dentro da profissão e ajudando várias pessoas, principalmente os atletas. Mas mesmo depois de pendurar as chuteiras, Juninho Alencar ainda vive no mundo de futebol e pratica o esporte. Defendi várias equipes dentro do futebol amador, pude ser 5 vezes campeão amador pelo Esporte Clube Fabrício, pelo Bom Sucesso também, que é um clube que eu tenho um carinho muito grande, o torcedor até lembra dos jogos que nós fizemos. Então, depois a gente vai envelhecendo um pouco, já passei para a categoria Master, continuei jogando amador, chegando sempre em finais, que isso era uma coisa... a competição é uma coisa que é lá da gente pequenininho, isso não abandona a gente. Então, continuei jogando Master, tive o prazer de jogar 5 anos Master e fui 5 vezes campeão Master. Hoje, com 43 anos, descobri também um outro esporte, que é o futevôlei, que é um esporte apaixonante, que não me deixa longe das atividades físicas, que tem a bola ali como o protagonista principal. Então é um esporte também que eu venho competindo hoje, né? E ganhando alguns títulos e me dando prazer. Eu não posso deixar de citar, né, o professor Carlão, do Fabrício, que foi um cara que me ensinou muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu nunca mais vou esquecer do professor Carlos, em memória, né? Faleceu, mas foi um cara que ensinou pra gente demais. Tanto na parte de competir, de ser honesto com o outro, de saber jogar o futebol de verdade. E tem uma passagem que eu nunca mais esqueço, que é o que ele falava assim, olha, dia de jogo, chuteira limpa. Mas eu entendi o que ele queria dizer. É o ponto maior do futebol. Então você não pode chegar para o ponto maior do futebol desleixado. Então tinha que estar com a chuteira engraxadinha, tudo certinho. Então aqueles momentos ali me trazem muita felicidade, então eu não poderia deixar de citar. Então o futebol, eu sempre falo para minha mãe, né, que tudo que eu aprendi como pessoa, como profissional, foi o futebol que me deu. As escolas foram importantes? Sim, faculdades, escolas que eu estudei, foram todas importantes, mas como pessoa, saber conviver em todos os ambientes, de saber conviver com várias classes sociais. Então, isso foi o futebol que me deu e eu agradeço demais.